A cidade do México respirava sob o peso de um entardecer alaranjado, onde a poeira dourada flutuava sobre a Avenida Reforma. Valentina caminhava sem pressa, observando as luzes dos arranha-céus começarem a piscar como constelações terrestres. 10 anos haviam se passado desde a última vez que ela sentira aquele cheiro específico de jasmim misturado com a poluição urbana, o aroma que, para ela, tinha um nome e um sobrenome. Ela parou diante de uma cafeteria clássica, cujas janelas embaçadas pareciam guardar segredos de 1000 vidas. O destino, como uma teia invisível, não trabalha com coincidências, mas com precisão cirúrgica. Valentina ajeitou o sobretudo, sentindo o coração bater num ritmo que ela tentara sufocar durante uma década inteira de estudos e exílio voluntário na Europa. Lá dentro, Jimena estava sentada no mesmo canto de sempre, com um livro de poesias que ela mal conseguia ler. 10 anos não tinham apagado a intensidade de seu olhar, embora tivessem desenhado linhas finas ao redor de seus olhos, marcas de uma maturidade que ela não queria ter adquirido sozinha. Jimena olhou pela vidraça, seu reflexo sobrepondo-se ao tráfego movimentado do zócalo. Ela sentiu um arrepio estranho, um sexto sentido que a fizera virar o pescoço exatamente no momento em que uma silhueta familiar parou diante da entrada. O mundo pareceu silenciar. O barulho das buzinas, o murmúrio dos clientes, o som da cafeteira industrial, tudo foi absorvido por um vácuo absoluto. Eu prometi que voltaria quando as flores de jacarandá caíssem sobre a cidade novamente. Eu só não esperava que o tempo fosse tão cruel com a minha memória, me fazendo esquecer como o seu rosto era exatamente. Jimena se levantou, a cadeira arrastando contra o chão de madeira, emitindo um som agudo que quebrou o transe. Seus dedos tremiam ao tocar a borda da mesa. Ela não conseguia acreditar que aquela figura, que parecia ter saído de um sonho antigo, estava ali, materializada na luz artificial da cafeteria. 10 anos, Valentina. 10 anos procurando por você em cada rosto de estrangeira que passava por este lugar. Você não esqueceu o meu rosto. Você apenas teve medo de lembrar. Valentina se aproximou, seus passos pesados e decididos. A atmosfera entre as duas era carregada, uma eletricidade estática que fazia o ar parecer denso demais para ser respirado. O reencontro não foi como nos filmes, com abraços efusivos e lágrimas imediatas. Foi silencioso, contido, uma batalha de olhares onde ambas tentavam decifrar quanto da outra ainda pertencia ao passado e quanto era apenas um espectro. O meu pai nunca me deixou levar as cartas que você me enviava. Ele as queimava antes mesmo de chegarem às minhas mãos. Eu vivi 10 anos acreditando que você tinha desistido de nós, que a vida de casada e as pressões da sua família tinham vencido a nossa promessa. Você acha que alguém como eu, criada sob a rigidez das tradições desta cidade, teria desistido tão fácil? Eu escrevi 365 cartas, Valentina. Uma para cada dia do primeiro ano em que você se foi. Depois, parei de contar, mas nunca parei de escrever. Estão todas guardadas em uma caixa de madeira no meu quarto, embaixo de pilhas de desilusões. Valentina puxou a cadeira oposta e sentou-se. O movimento foi lento. Ela observou as mãos de Jimena, as unhas curtas, o anel que ela costumava usar e que, curiosamente, ainda estava lá. O tempo havia sido implacável com as duas, mas o reencontro parecia forçar o relógio a andar para trás. A história delas, um drama épico escondido nas ruelas de Coyoacán, estava prestes a ser reescrita. Por que você não tentou me encontrar através das redes? Hoje em dia, nada fica escondido. Porque eu sabia que se eu te encontrasse e você estivesse feliz, eu não teria forças para destruir o seu mundo. Eu te amei o suficiente para te deixar ir, mesmo que isso significasse apodrecer por dentro. E você, Valentina? O que te trouxe de volta a esta selva de concreto agora? A solidão. A descoberta de que, na Europa, eu era apenas mais uma estrangeira correndo atrás de um sucesso que não significava nada se não pudesse ser compartilhado com você. Eu voltei porque descobri que a minha casa não é um lugar, Jimena. A minha casa é este café, este ar poluído e você. Um garçom se aproximou, mas ao ver a tensão entre as duas, recuou discretamente, deixando-as em sua bolha particular. A luz do sol começou a desaparecer,
dando lugar ao crepúsculo azulado da cidade do México. As lamparinas da rua começaram a brilhar, iluminando o rosto de Jimena com um tom melancólico. As coisas mudaram. Eu não sou mais a menina que fugia pelas escadas da escola para te encontrar no parque. Eu tenho responsabilidades, tenho cicatrizes que você nem imagina. E você também mudou. Vejo medo nos seus olhos, o medo de que o que tivemos não passe de uma nostalgia romântica. Eu não sinto nostalgia, Jimena. Eu sinto urgência. Eu tenho 10 anos de silêncio para compensar. Eu quero ouvir cada uma dessas cartas que você escreveu. Eu quero saber como foi cada dia em que eu não estive aqui. Você não aguentaria a dor que tem nessas cartas. Há noites em que eu sentia que o México inteiro era pequeno demais para a minha tristeza. Eu olhava para os vulcões no horizonte e desejava que eles entrassem em erupção, apenas para sentir algo que fosse tão intenso quanto o que eu sentia por você. Jimena se levantou, caminhando até a janela. A chuva começou a cair, típica da estação, rápida e torrencial. O som da água batendo no vidro criava uma música de fundo melancólica. Valentina acompanhou-a com os olhos, admirando a forma como Jimena ainda segurava sua própria cintura, um hábito antigo de autoproteção. Eu estou disposta a aguentar. Se essa for a única forma de recuperar o tempo, eu lerei cada página, mesmo que elas me façam chorar até a última gota de alma. Por favor, Jimena. Não me deixe ir novamente. A primeira vez foi um erro do destino, uma armadilha familiar. Esta segunda vez, se eu partir, será uma escolha. E eu não quero escolher isso. Por que você acha que eu estaria esperando? 10 anos é uma eternidade. Muitas pessoas morreram, muitas se casaram, muitas se perderam de si mesmas. Como você tem tanta certeza de que o que tínhamos é o que queremos agora? Porque, durante todo esse tempo, eu nunca consegui me apaixonar de verdade por mais ninguém. Eu tentava projetar o seu sorriso em cada pessoa que conhecia. Mas todas elas eram apenas sombras. Você é a única pessoa real na minha vida. O resto é apenas preenchimento de espaço. Jimena virou-se, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela se aproximou de Valentina, que ainda estava sentada. Ela colocou a mão sobre o rosto da outra, sentindo o calor da pele. Era um toque proibido, um toque que carregava o peso de uma década inteira de privação. Você sabe que, se começarmos isso de novo, não haverá retorno. As nossas famílias ainda vivem nesta cidade. Os mesmos preconceitos, as mesmas sombras. Nada mudou no mundo lá fora, então vamos criar o nosso próprio mundo aqui dentro. Não me importa o que a cidade pense, ou o que nossas famílias esperam. Eu vim da Europa para te buscar, Jimena. Eu não vou sair desta cidade sem você. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez era um silêncio carregado de promessas. Jimena inclinou-se, aproximando seu rosto do de Valentina. O perfume de Valentina, algo como baunilha e terra molhada, envolveu Jimena, transportando-a instantaneamente para os dias de juventude, quando o futuro parecia infinito. Você sempre foi a mais corajosa das duas. Eu era apenas a que seguia o seu rastro, torcendo para que você nunca se perdesse. Eu não me perdi. Eu apenas fui fazer uma volta longa, dando uma volta ao mundo apenas para descobrir que o meu centro de gravidade sempre foi você. O garçom retornou, desta vez trazendo 2 cafés quentes, talvez percebendo que a conversa seria longa. O vapor subia das xícaras, criando uma névoa que separava as duas do resto da cafeteria. Jimena finalmente soltou um sorriso genuíno que iluminou todo o recinto. Era um sorriso que Valentina não via desde o baile de formatura, 10 anos atrás. Você quer que eu comece lendo a primeira carta? Aquela que eu escrevi no dia em que você partiu para o aeroporto? Eu quero ouvir todas. Mas, por favor, comece pela que você escreveu hoje de manhã. Você sabia que eu viria? De alguma forma, eu senti. Acordei com uma sensação estranha, uma inquietude que eu não sentia há anos. Escrevi sobre como a cidade parecia diferente hoje, mais vibrante, mais pronta para algo importante. Eu escrevi que, se você aparecesse, eu pararia de fingir que a vida é apenas uma sucessão de dias úteis. Valentina segurou as mãos de Jimena sobre a mesa. O toque era firme. Elas não se importavam mais se alguém estivesse olhando.
No coração da cidade do México, sob o som da chuva que lavava as ruas de pedra, elas começaram a reconstruir a ponte que fora destruída pelo tempo. O drama do passado não era mais um obstáculo, mas a base sobre a qual a nova vida seria erguida. Eu estou aqui. E não vou a lugar nenhum. A partir de hoje, cada segundo perdido será substituído por uma memória nova. Você me permite ser a sua companheira novamente? Você nunca deixou de ser, Valentina. Você apenas estava ausente fisicamente. No meu coração, você sempre teve o lugar de honra. A noite avançou e o café começou a esvaziar. As luzes da rua diminuíram, mas a chama entre as duas apenas crescia. Elas não se apressaram. Tinham toda a vida pela frente, ou pelo menos, o resto daquela noite fria na metrópole. Jimena abriu sua bolsa, retirou um maço de cartas amareladas e, com as mãos trêmulas, começou a ler a primeira frase. A voz dela era baixa, mas para Valentina, soava como a melodia mais bonita que já ouvira em 10 anos. A história de amor, que começou em um dorama da vida real, agora tinha um novo capítulo, um capítulo escrito em tempo real, sob o céu vasto e imparcial do México. Lá fora, a chuva parou, deixando o asfalto brilhando como um espelho de obsidiana. Os carros passavam, apressados para chegar a casas que, talvez, não fossem tão acolhedoras quanto aquele pequeno canto de cafeteria. Valentina ouvia cada palavra, absorvendo a dor, a saudade e a esperança que Jimena destilava em cada sílaba. Elas sabiam que os desafios viriam, que a realidade do México, com suas tensões e expectativas sociais, continuaria ali ao amanhecer. Mas naquele instante, o tempo não existia. Apenas existia a voz de Jimena, o olhar de Valentina e a promessa de que, finalmente, a separação tinha acabado. Pare por um momento. Apenas me olhe. Eu preciso ter certeza de que isso não é um sonho. Preciso saber que, ao amanhecer, você não vai desaparecer como a névoa da montanha. Eu sou real, Valentina. As minhas cartas são reais. A minha espera foi real. Se você quer ter certeza, toque em mim. Sinta a minha pulsação. Ela está acelerada por sua causa, exatamente como era há 10 anos. Valentina se levantou, caminhou até o lado de Jimena e a envolveu em um abraço. Não era um abraço de despedida, nem de reencontro casual. Era um abraço de posse, um gesto desesperado de quem agarra a salvação. Jimena enterrou o rosto no ombro de Valentina, soltando um suspiro longo que parecia carregar o peso de uma década de respirações curtas. Ali, na segurança daquele abraço, a cidade parecia ter se transformado em um santuário. Amanhã, quando o sol sair sobre o Chapultepec, vamos caminhar juntas. Não vamos nos esconder. Se o mundo quiser ver, que veja. Eu não vou mais viver nas sombras do que os outros pensam. Você sempre foi a rebelde, Valentina. Mas desta vez, eu vou seguir você sem olhar para trás. Eu cansei de ser a menina que espera o que o destino decide. Vou ser a mulher que o constrói. O relógio na parede bateu meia-noite, marcando o fim do dia do reencontro e o início de uma nova era. A cafeteria começou a fechar, mas as duas não se moveram. O dono do local, um homem idoso e observador, apenas apagou as luzes principais, deixando-as sob o brilho suave das lâmpadas de filamento. Ele sabia que algumas histórias não precisavam de um fim, apenas de um novo começo. Valentina pegou a primeira carta, aquela que Jimena havia escrito naquela manhã, e leu com atenção, cada letra desenhada com cuidado, cada palavra um testemunho de amor inabalável. Você escreve melhor do que nunca, Jimena. Suas palavras ainda conseguem me fazer sentir como se eu tivesse 17 anos e o mundo inteiro estivesse aos nossos pés. É porque elas são verdadeiras. A maturidade nos dá a habilidade de não precisar florear tanto a dor. A verdade é simples, Valentina. Eu te amo, e você está aqui. O resto é apenas barulho. E, na paz da madrugada mexicana, entre café frio e confissões tardias, a história das duas encontrou sua redenção. Elas não eram mais as mesmas pessoas de 10 anos atrás, mas, de alguma forma, o amor que sentiam era mais forte, mais resiliente e, principalmente, mais consciente.
O reencontro não foi o ápice da jornada, mas o ponto de virada, onde o drama cedeu lugar a uma nova e vibrante realidade, onde o amor poderia, enfim, ser vivido sob a luz plena do sol de um novo dia. Através de um diálogo profundo e emocionante, as duas confrontam as cicatrizes do passado e as incertezas do futuro. O reencontro revela que, apesar da distância e do silêncio, o amor que as unia nunca deixou de existir, iniciando um novo capítulo em suas vidas. Esta é uma história sobre segundas chances, superação de preconceitos familiares e a coragem de ser quem se é, ambientada na atmosfera vibrante e melancólica da capital mexicana.